Nesse vídeo, nós vamos avaliar alguns cenários de geração e verificar quais são os impactos na nossa rede de distribuição. Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz e nesse vídeo eu acho que é o vídeo mais legal de todos. A gente vai pegar aquele gerador que nós conectamos no vídeo passado, naquela rede que nós criamos a condição base no primeiro vídeo desse tutorial. Se você não está seguindo esse tutorial, vou deixar no link aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui no card provavelmente. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou pegar esse nosso gerador e vou mudar o KW dele, né, a potência instalada dele, e assumir que ele está gerando a potência máxima quando a nossa carga é 30% e verificar o que está acontecendo com a nossa rede. Mas antes disso, eu vou aqui fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Se vocês acharem que é legal isso, deixa aqui nos comentários. Eu vou usar aqui uma telinha preta para a gente poder explicar um pouquinho mais alguma das coisas, tá? Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Você viu que eu escolhi, deixa eu rodar aqui a tela do computador primeiro, rapidinho. Quando eu rodo esse cara, pô, não queria isso aqui não. Deixa eu só tirar esse cara. Pessoal, eu tava ligado ali salvar as coisas, né? Então deixa eu voltar aqui, Ctrl S, beleza, rodei. Então eu tenho o ponto vermelho, olha só. Eu quero que vocês entendam isso aqui que eu vou desenhar ali. Aqui é o início do alimentador, tá certo? Eu tenho o meu alimentador, como ele é um alimentador radial, esse ponto separa o meu alimentador em duas partes, certo? Então eu vou ter a parte amontante e a parte ajusante. E essa barra vai estar ali no meio, separando esses dois circuitos. Então se eu venho aqui desenhar para vocês, ó, eu posso desenhar o seguinte, eu vou ter uma parte da minha rede, que eu vou chamar aqui de rede 1. Eu tenho a parte 2 da minha rede. E aí eu vou fazer o seguinte, na minha rede 1 eu tenho uma fonte de tensão alimentando ela. Eu tenho lá o gerador lá em Itaipu, por exemplo, e aí tem a linha de transmissão, e aí em algum momento eu falo, eu quero representar esse ponto, que é esse pontinho aqui, se a gente olhar aqui na nossa rede, esse é o primeiro ponto da minha rede, tá certo? Eu vou chamar aqui de barra A, tá? A gente conecta um TVNAN equivalente. Então aqui tem um Z de TVNAN e aqui um V de TVNAN, tá bom? Aí tem umas análises que a gente faz, curto-circuito, para achar esses valores. Enfim, como eu falei no primeiro vídeo para vocês, esse nosso circuito a gente está considerando como se essa barra A que eu desenhei para vocês sendo a barra inicial, a gente está dizendo que a impedância de TVNAN é nula, porque quase nula, porque a gente tem um LTC e o LTC controla a tensão. Qual que era o efeito da impedância de TVNAN aqui? Concorda que eu tenho uma fonte de tensão. Quando tem uma carga acontecendo, passa aqui uma corrente I, tá certo? Beleza? Deixa eu colocar em fasor. Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão nesse Z, maior a queda aqui. E menor seria, então, a tensão no ponto A, beleza? Só que a gente tem um LTC, a tensão é fixa, quando o LTC tem tempo para arrumar, né? Tá bom? E aí a gente vai desconsiderar essa impedância, a gente falou isso no primeiro vídeo. Mas aqui eu só desenhei para a gente entender isso melhor. Beleza, então a minha rede 1, ela é alimentada por um TVNAN. Beleza. A minha rede 2, então, a gente vai... Vamos tirar duas barras aqui, eu vou tirar uma barra aqui, vocês vão entender já já. Então, eu vou colocar aqui uma barra B aqui, só para falar que a barra que eu estou tirando da rede B para conectar um segmento de linha para minha barra da GD aqui, vou chamar de GD, e aqui eu teria a barra C, tá? Então, o que eu quero mostrar entre o circuito 1 e o circuito 2, eu quero tirar como análise a barra que eu vou colocar GD, que é aquela barra do ponto vermelho que a gente marcou, e as barras em volta só para poder realmente verificar os elementos, os segmentos de linha que a gente tem ali, porque a gente vai falar bastante deles, especialmente com relação à sobrecarga. Então esse seria o nosso circuito. A rede 2 em si,
nessa nossa condição, não tem nenhum gerador conectado, não é uma rede malhada aqui. Então, da barra C conectada na rede 2, quando a gente analisa esse circuito, eu vejo só uma carga. Então, se eu pego esse meu circuito, e aí eu vou desenhar qual vai ser a representação básica para a gente analisar os nossos casos, eu vou dizer o seguinte, ó, esse meu circuito eu posso reduzir ele, deixa eu já até escrever aqui, ó, caso 1. Eu vou ter a minha barra, vamos colocar a barra B aqui, e eu vou colocar uma impedância qualquer aqui. Agora eu teria impedância equivalente ali da minha rede 1, tá certo? Então seria a impedância inteira da rede 1 vista pela minha barra B. Vou ter um verde Thevenin aqui, deixa eu pôr em fasor. Pessoal, não se preocupe se vocês não estão entendendo bem essa questão do Thevenin. Se achar interessante, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando isso realmente, pegando o OpenDSS, dando análise de curto-circuito, medindo tensão e dizendo essa impedância, olha só, todo aquele circuito eu posso tirar, posso colocar só isso, os resultados daqui para frente são iguais, beleza? E aí o que eu tenho? Eu tenho a minha barra da GD aqui, minha barra GD, e eu tenho a minha barra C. E na minha barra C, o que eu conecto? Essa minha rede inteira, minha rede 2 inteira, eu posso dizer que ela é só uma carga. E aí eu vou dizer o seguinte, essa minha carga aqui, vamos dizer que é uma corrente, vamos dizer que é uma carga mesmo, pode ser assim, não tem problema não. Então o que seria a nossa carga? Carga da rede 2, tá? Meu caso 1 é o caso base. Eu vou rodar aqui no OpenDSS com vocês e vou guardar alguns números aqui para a gente depois ir desenhando os próximos casos. Então aqui eu tenho meu OpenDSS, tá certo? Acabei de rodar ele, no caso base, sem gerador. Eu vou dar um zoom aqui. Vou molhar bem aquele cara, pegar aqui de novo, vermelho. Beleza. Vou pegar aqui, ó, a minha linha, a montante, esse cara. Vou pegar aqui os valores. E eu consigo ver, ó, potência que flui do terminal da barra B para a minha barra GD, 2.54, tá? Então é 2.05, aqui é 2054 kW, a gente vai começar a pôr 205 para simplificar megawatts, tá bom? Fluindo do B para a GD, e tem um pouquinho de perda aqui, mas a gente não vai se atentar a isso. Pessoal, é o seguinte, ó, vou pegar só a potência ativa, eu não estou interessado na potência reativa, tá certo? Se vocês quiserem saber mais como são definidas as potências ativas e reativas a partir da potência elétrica, eu vou deixar aqui um link do curso que eu preparei, tá bom? E na última parte do curso eu trato a respeito desses assuntos, bem interessante para você ter uma base real ali, da onde que vem esse P e Q, o que é o P e o Q na verdade, beleza? Enfim, voltando aqui pro nosso circuito, vou desenhar o quê? Eu tenho então um P, que flui aqui, no meu caso base, de 2,05 megawatts, tá? E aí eu vou agora para a próxima linha, para esse cara aqui, valores, mesma coisa, ó, 2,05 mega indo para minha carga. Se eu venho para cá, 2,05 megawatts, beleza? Então, ó, minha carga está consumindo 2,05 megawatts. E agora o que eu vou fazer? Eu vou para o meu caso 2. Então, vem aqui, deixa eu desenhar para vocês. Caso 2. Pessoal, só para simplificar, eu não vou desenhar todo o circuito, eu vou só desenhar as barras aqui, tá bom? Então, eu vou colocar B, GD, C. E aí eu vou colocar um gerador. E esse meu gerador, vamos colocar, sei lá, 1 mega. Vamos colocar aqui que ele está gerando 1 megawatt, tá certo? E aí o que você imagina aqui? Eu imagino o seguinte, ó. Como ainda eu tenho... Deixa eu desenhar minha carga aqui. Minha carga está aqui, certo? A carga não mudou nada, tá certo? O que é a carga? O que a gente impactou a carga? Nada. Então a carga continua consumindo o quê? 2
1,05 megawatts. O meu PV está gerando 1 mega. O que o PV vai fazer? Ele vai pegar esse 1 mega e vai alimentar a sua jusante. Ele vai alimentar essa carga. Faz sentido? E é o que sobra, o que o PV não consegue alimentar a carga, vai aparecer aqui. E vamos ver quanto que é? Deixa eu pegar esse cara, vou fechar aqui. Pessoal, antes disso, eu vou até fazer um negocinho que eu acabei de esquecer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pro caso base, eu vou aqui em Show, Powers, KVA Elements. Vamos pegar esse cara aqui. E aí eu vou pegar as perdas aqui, ó. 206,5, tá? Então só deixa eu anotar aqui as perdas, que é uma coisa talvez que seja importante. Então, as perdas elétricas em potência, naquele momento, é potência, tá? Não energia. É 206,5, vamos pôr vírgula aqui, quilowatts, tá certo? Beleza? Fecha aqui. Aí eu venho agora, coloco quantos quilowatts, 1 mega é 1000. Vamos rodar o cara. Vou agora ali dar um zoom nele. Ó, o legal é isso aqui já. Perceba que aqui tem mais potência do que está passando aqui, ó. Já cor azulzinha aqui, o OpenDSS já diz isso pra gente. Deixa eu até dar um zoom mais perto aqui pra vocês perceberem, ó. Olha como essa daqui é mais fina. Ó, se eu pegar na carga, pelo que eu imaginei aqui no desenho, a potência continua sendo 205, certo? 205, porque a carga continua consumindo a mesma coisa, eu não mudei ela, né? Eu coloquei 1 mega nessa barra, e aí se eu olho a barra, a montante aqui, pego valores, olha, ela começou aqui no desenho agora, 1,05 megawatts. Ou seja, se você fizer a primeira lei de Kirchhoff aqui, né, a soma das correntes que entram no nó são iguais às que saem do nó. A gente fala de potência aqui, as potências que entram nesse nó é igual à potência que sai desse nó, tá batendo. E aí, olha só que interessante. Se eu vim Show, Powers, KVA, vamos lá no último cara, perdas, nossa, diminui as perdas. Perdas agora é igual a 173 quilowatts. Opa! Então é o seguinte, nessa situação, se você perceber, a GD está trazendo benefícios para as perdas, né? Não tá causando sobrecarga, né? Porque, na verdade, o que passava de corrente, a sua jusante, continua sendo a mesma coisa, porque as cargas consomem a mesma carga, né? Agora, a sua montante, desculpa, o trecho principal que fornecia essa potência para as cargas está com menos corrente. Diminuiu as perdas. E provavelmente não vai ter mais. A sobrecarga vai diminuir se eu tivesse, tá certo? Então, só benefício eu vejo quando eu estou olhando só esses dois aspectos, sobretensão e sobrecarga. Por que sobretensão é um benefício? Porque nessa condição, como está passando menos corrente da subestação, do início do alimentador até esse PV, a queda de tensão é menor. E lembra quando a gente olhou para o nosso circuito, estava meio estranho o perfil de tensão? Estava com algumas subtensões? Vamos ver se eu consigo tirar essa subtensão. Vamos tirar aqui esse cara. E aí eu vou rodar aqui. Ctrl D. Rodar, vai, carrega aqui pra gente. Ó, subiu, ó. Ó, como já tirei um pouco a subtensão, ó. A minha GD tá mais ou menos aqui, ó. Como a tensão deu uma subida nela, né? Enfim, esse é o primeiro, o caso 2, quando a gente põe 1 mega. Agora vamos fazer um caso que é o seguinte, ó. A gente não está alimentando uma carga jusante depois desse PV de 205? Vamos colocar 205 então? Esse é o caso 3. Então eu vou pôr 205, acho que era 3, só para ficar bem preciso. Então vou aqui no caso 3, pessoal. Deixa eu escrever aqui pra gente marcar. Eu vou colocar no meu GitHub isso, tá bom? Vocês podem depois acompanhar bem esse cara. Então, caso 3. Beleza? Vamos lá. Desenhar aqui B, GD, e aqui C. Eu tô com a minha GD agora
quanto que eu coloquei nela. Vou colocar 2,05 megawatts, que corresponde ao que a carga consome. Lembrando, a carga não muda, tá? Carga não muda. E o que eu espero aqui, pessoal? E aí que é o mais legal de tudo, eu espero aqui zero. Vamos ver se isso realmente acontece. Zero. Naquela linha, zero. Vamos rodar então. Quero ver isso aqui, hein? Opa. Nossa, eu nem ia falar isso, mas melhorei já o perfil de tensão, sem subtensão, tá certo? Olha só benefício, hein? Vamos olhar então agora. Lembrando, pessoal, só estou falando de sobretensão e sobrecarga. Os outros aspectos, não estou falando nada, tá? Olha só, a linha aqui do OpenSS está até sem potência, eu acho. Vamos ver, se eu pegar aqui normalmente a linha jusante, o que acontece? 205, não muda nada. E a montante, 0,05, sei lá, 0,5 kg, que é nada, tá certo? 0,5 kg aqui que tá aparecendo. Então é 0 megawatts mesmo. Então, olha só que interessante. Se eu olhar as perdas, ops, muito grande esse alimentador, né? Ops. 1518. Então vamos lá, P é igual a 151,8 quilowatts. Esse, pessoal, é o ponto mínimo de perdas. Essa é a perda mínima possível. Porque tudo que viria de corrente elétrica passando pelos condutores a montante da GD não vai passar mais para alimentar essas cargas, porque a GD alimenta todas essas cargas. Então esse é o ponto mínimo de perdas elétricas nessa situação. Se eu tiver a minha GD um pouquinho maior, ela já começa a passar corrente para lá, onde começa a passar corrente para alimentar uma outra carga que talvez, pessoal, vamos retirar essa questão de perdas mínimas. Talvez... Não, isso não é verdade de potência mínima. Deixa eu retirar o que eu falei e vou explicar por quê, tá? Imagina só, se você tem na GD, a sua GD, alimentando ali todas essas cargas. E na barra que eu desenhei ali, na barra B, se tivesse uma carga, concorda comigo que para diminuir as perdas faz sentido a GD alimentar essa carga do que a subestação alimentar? Então é tudo uma questão de aonde essas cargas a montante estão colocadas. Se elas estão mais próximas da GD eletricamente, né, questão de resistência e tal, ou elas estão mais próximas da subestação, do início do alimentador, isso vai dizer pra gente se eu ainda aumentar mais a GD aqui, eu vou diminuir as perdas. Faz sentido? Então, de novo, se eu tivesse uma carga em B, é muito mais fácil. Tem que ver a impedância da linha também, tá certo? Dessa linha que a gente está tratando aqui, enfim, mas faz sentido pra gente se a impedância forem bem parecidas, vir pela GD do que vir pela subestação. E aí, se vir pela GD, deixa de vir por todo o caminho do início do alimentador até essa minha barra B para alimentar essa carga. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês não é simples. Não dá para ficar falando que aumenta ou diminui de forma tão simplória, tá certo? É uma questão bem complicada, tem vários parâmetros, as redes de distribuição, elas são muito complexas, tá? Cada caso é um caso. O que eu estou analisando aqui é em uma localidade do alimentador. Se eu tiver em uma outra, tudo pode se alterar. Por isso que é importante a gente poder ter a capacidade de fazer simulações e realmente observar os resultados do que está acontecendo. Lógico que eu quero mostrar aqui para vocês é uma sensação. Pô, pode ou não? Eu já não vou falar agora que aumenta ou diminui. Eu vou olhar, não sei, preciso avaliar, preciso fazer uma simulação. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. E é isso que eu acho que é muito importante, tá certo? Você ter esse senso crítico que as coisas não são bem simples, especialmente para as redes de distribuição. Beleza? Agora eu vou fazer um caso um pouquinho extremo, vou fazer o seguinte, ó. Quando eu olho para essa linha, deixa eu dar um Ctrl A aqui.
Ops. Pegar os valores dela, vou pegar o nome dela aqui, pessoal, ó. Então, vou pegar só o nome da linha, que eu vou pegar qual que é a capacidade de corrente dela. Vem aqui no OpenDSS, PD, line, vou colocar ela aqui. É uma linha que tem capacidade norm amperes de 400. Então, meu caso 4... Ops. Caso 4. Deixa eu desenhar aqui minhas barras. Eu vou fazer essa minha linha tá com uma corrente pouco maior da sua capacidade. E para isso eu vou selecionar qual que seria a penetração. Então, olha só. Para eu estar mandando fluxo reverso, tá certo? Preciso estar mandando fluxo reverso que pareça 400 amperes, porque aí eu estou no limite da minha linha. Eu vou ter que fornecer toda a potência das minhas cargas, 0,5 megawatts. Então aqui eu já vou colocar 0,5 megawatts. E eu vou somar com um P ali, que eu vou calcular. Tá? Essa minha rede, se eu lembrar aqui, a tensão de linha dela, V de linha é nessa barra, né? nessa área, porque não tem nenhum transformador no meio aqui, é 12,47 kV. A minha linha tem o I máximo dela de valor de linha, né? Que é 400 amperes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó. Esse meu P, ele vai ser um valor maior, ou igual, sei lá, tanto faz, raiz de 3, né, que é a potência, que eu vou calcular aqui a potência aparente, falar que é fator de potência unitária, não vou complicar isso, mas eu vou dizer que é um raiz de 3, V de linha e máximo, tá? Para ser P mesmo, eu tinha que pôr um cosseno φ aqui, mas aí, isso aqui é só aproximação, vou deixar, falar que o cosseno φ é 1 aqui, tá certo? E aí eu vou dizer o seguinte, isso vai ser raiz de 3, 12,47 vezes 400. Isso aqui vai me dar, deixa eu pegar para ver se eu já tenho o valor desse cara. Vou pegar aqui rapidinho. Tá, esse valor aqui seria... se eu fizer a soma de 205 mais P, vamos falar que é uns 12 megawatts, tá bom? Esse é o valor que eu vou assumir aqui. Então, coloquei um valor maior aqui para passar de 400 amperes. Então, colocando esse cara, vamos ver o que eu tenho ali. Dois pontos importantes. Vamos rodar. Rodou. Ops, apareceu sobretensão. Primeiro ponto, depois a gente conversa sobre isso. Mas se eu vir no meu lugarzinho aqui, olha só o tamanho da linha agora no OpenDSS. Olha quanta corrente ou potência está passando nesse elemento. E não é para alimentar a carga, porque se eu olho para a minha carga, de novo, pessoal, que a carga está consumindo? O mesmo valor, 205. O ponto é que eu estou tendo uma GD tão grande que ela alimenta toda a carga e ela volta uma corrente absurda. Então aí a gente começa a já ver um padrão. Só começa a ter problema quando existe fluxo reverso. E começa a ter problema quando existe um tal nível de fluxo reverso. Tá certo? Se a gente tiver só um pouquinho de fluxo reverso, não vai ter problema nenhum. A gente pode fazer até uma análise aqui, variando o nível de penetração dessa nossa GD e ver quando começa a ter aumento de perda, violação de sobretensão, etc. Mas o que eu quero mostrar nesse caso, que eu coloquei, era 2, né? 2,05, antes eu coloquei 12. Olha só, a gente foi para uma corrente que flui ao contrário de quase 9,9. Então a gente está aqui com uma potência, para aquele sentido, de 9,9 megawatts.
Se você olhar a corrente nessa linha, se eu pego essa linha aqui, ó, pegar ela, na verdade, deixa eu pegar ela inteira aqui, tá certo? Venho aqui em Show, Currents, Elementos, vamos pôr esse cara aqui, Ctrl F, beleza, vamos achar. Ó lá, 436, essa linha tem capacidade de 400 e tá passando 400 e pouco nela, ou seja, sobrecarga nela. E outro ponto que eu mostrei para vocês, se a gente roda o perfil aqui, ó, sobre tensão. Então, pessoal, o que eu mostrei aqui para vocês? As coisas não são simples. Mas quando a gente coloca uma GD que ela é menor, o tamanho dela é menor do que a carga ajusante, e do jeito que a gente está fazendo, ela é menor que a carga ajusante quando a carga ajusante está em sua carga mínima. Então, se a gente coloca sistemas fotovoltaicos que alimentam uma região de carga mínima e o valor dessa GD tem de potência instalada é menor que essa carga mínima, nenhum problema. De novo, sobre tensão e sobre carga, tá certo? Nenhum problema. Tranquilo, pode colocar. Só vai trazer benefício, vai diminuir perdas. Sem problema. Beleza? Ok. Cheguei ao ponto de começar a criar fluxo reverso. Dependendo do fluxo reverso, se eu tiver cargas perto aqui da minha GD, ela que vai começar a alimentar essas cargas, tá certo? E a subestação deixa de alimentar, não é isso? E não vai ter nenhum problema. Só que o fluxo reverso, ele começa a causar dois problemas, né? Como no nosso circuito aqui, se você olhar para esse nosso circuito aqui assim, ó, a gente tem um TVNAN equivalente, ou seja, essa tensão é fixa, e aqui a gente tem uma impedância nesse trecho, né, entre esse ponto e a barra GD. Como essa tensão é fixa e nossa corrente está indo ao contrário, corrente ao contrário essa tensão fixa, a queda de tensão não tem que estar nesse sentido, pessoal? Ou seja, essa tensão tem que aumentar. Então você começa a trazer sobretensão na sua rede, você começa a aumentar, na verdade, desculpa, não sobretensão. A gente começa a aumentar a tensão na rede porque essa tensão é meio fixa. Ela é fixa. Tem uma impedância entre ela. Isso aqui tem que aumentar, então. É isso que você está vendo aqui, ó. Quando você olha aqui, ó, por que essa tensão é tão alta? Porque essa é fixa. E se ela é fixa e a queda de tensão tem que estar para aquele lado, porque a corrente está fluindo no sentido contrário, olha só onde a tensão vai. Primeiro problema de fluxo reverso, mas de novo, tem que saber o nível desse fluxo reverso. É 10%? Qual que é o nível? Aqui que eu coloquei foi, tô alimentando todas as cargas, a jusante, e coloquei o máximo para fazer sobrecarga na minha linha. Mas se eu colocasse um valor um pouco menor, será que seria um problema? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Para finalizar esse vídeo, pessoal, já vimos que temos sobrecarga. Deixa eu até mostrar de outro jeito aqui, ó, export overloads, aí você clica aqui, ó, Ctrl R, ou pode abrir lá na pasta do seu circuito, olha só, quantas linhas com sobrecarga, provavelmente é aquela primeira linha ali entre B, G, D e tudo perto dela ali, tá certo? Porque nem tem nenhuma carga para tirar esses 38 amperes rápido e voltar, né, a ter a rede com 400 amperes, tá certo? Imagina, tô assumindo que, não vi muito bem essa rede, que 400, se aqui tem 400 amperes, a montante não pode ter um valor menor que 400 amperes se a minha rede que eu estou considerando a montante se conecta eletricamente à GD, à subestação, beleza? Então o caminho entre B e subestação, se aqui tem 400, a montante não pode ter menor. Então isso aqui são todas as linhas que se conectam à linha BGD, que tem um valor de 400, e provavelmente esses 38 amperes ou 35 que a gente viu a mais não conseguiram sair para alimentar as cargas até o final dessas linhas aqui, tá certo? Beleza? É mais ou menos essa a ideia, tá? E aí, pessoal, por fim, olha só agora, hein? Powers KVA. Perdas 500, até marcar aqui de vermelho. Perdas 575,6, né? Kilowatts. É 4 vezes e pouquinho do melhor caso. Como as perdas explodiram aí
muitas vezes por conta desse fluxo reverso exagerado. Eu acho que é isso, pessoal. Falei bastante. Se tiverem dúvidas, deixa nos comentários que eu posso fazer mais vídeos mostrando resultados com o OpenDSS para a gente poder discutir. Esse é realmente um assunto bem complicado, várias variáveis que estão presentes que podem mudar os resultados. Mas acho que é isso, a gente pode ir conversando para entender um pouco melhor, aprender um pouco ali, um pouco aqui, tá certo? E eu acho que é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.